Nos últimos anos, muitas pessoas aqui no canal têm me pedido para falar com mais detalhes sobre a gagueira. Eu juro que não pude fazer isso antes por falta de tempo mesmo. Então hoje eu quero passar para vocês uma abordagem mais detalhada sobre esse pedido de várias pessoas. Vamos falar sobre gagueira. Para falarmos da gagueira, não tem como eu não aparecer como um todo, porque a gagueira não está na boca. A gagueira está associada muitas vezes a vários movimentos corporais. Então vamos falar detalhadamente sobre cada um deles hoje e falar de uma maneira mais profunda para tirar as dúvidas de todo mundo aqui no canal. A gagueira ou disfemia é a desordem na fluência da fala mais comum que existe no mundo. O que é fluência? É a capacidade de falar continuamente, sem haver uma interrupção nessa fluência da fala. É uma fala suave. Essa disfluência atinge mais de 100 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. E no Brasil também atinge um número bem significativo de pessoas. Entre 5 a 7% das pessoas, dos brasileiros, têm gagueira. A gagueira é a disfluência na fala mais antiga de que se tem notícia. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, vocês vão ver um trecho sobre Moisés, onde ele fala: "Perdoa, Senhor, não sou de palavra fácil, minha língua é tarda." Mas o que caracteriza a gagueira? A gagueira tem muitas nuances. Ela pode ser uma repetição de sílabas, pode ser um prolongamento de sons, pode ser um bloqueio na hora de começar uma frase. Tem gargos que têm todas essas manifestações. Tem alguns que apenas têm bloqueio, tem alguns que param apenas em sílabas. E é muito comum que todos esses nuances da gagueira venham acompanhados de algum movimento corporal. Pode acompanhar um tremor no olho, uma musculatura oral mais enrijecida. Às vezes a pessoa faz movimentos com a perna, ou faz movimentos com o braço, com o corpo em geral, Então, por esse motivo, muitas pessoas têm uma certa impaciência em lidar com o gago, porque acaba ficando muito tenso com esses movimentos corporais que estão acontecendo, com essa ruptura mesmo da fluência da fala. Então, é uma fala que certamente vai ter a sua velocidade comprometida e o seu ritmo comprometido. Então, isso faz com que o interlocutor, muitas vezes, se sinta mais impaciente. Mas nós vamos falar com mais calma hoje, mais tarde, sobre como lidar com uma pessoa que tem a gagueira. É importante entender que não existe uma única causa para a gagueira. Eu me lembro muito da minha época de faculdade, de muitos professores falando que a gagueira era um buraco negro da fonoaudiologia. Por que é um buraco negro? Porque não se tem total ciência do que está acontecendo ali. Os fonoaudiólogos, os neurologistas e os psicólogos estão muito alinhados e concordam muito nessa questão de que não existe um fator só. Muitas vezes, e é muito comum, que um paciente de um psicólogo seja encaminhado para o fonoaudiólogo porque não obteve sucesso nenhum numa terapia psicológica e quando chega na fonoaudiologia ele deslancha e tem progressos assim muito significativos e vice-versa. Existem pacientes que saem da fono depois de meses com sucesso nenhum na fonoaudiologia, vão para a psicoterapia e obtêm muito sucesso na fluência da fala. Então, existem fatores psicológicos, existem fatores neurológicos e existem fatores também de origem fonoaudiológica mesmo, de motricidade oral. Existem muitos autores que denominam 3 causas para gagueira. Primeiramente, considera-se vocabulário, seja na criança ou no adulto. Uma criança que está em plena fase de aquisição de linguagem, dos 2 aos 5 anos de idade mais ou menos, é uma criança que ainda está desenvolvendo suas estruturas e adquirindo vocabulário. Então, é muito comum que nessa fase exista a gagueira fisiológica, é uma gagueira natural, que tende a ir embora. No adulto também, até eu gaguejo às vezes, todo mundo gagueja às vezes, E isso é um processo natural. Às vezes a gente não acha a palavra e, principalmente, quando a gente está num ambiente mais tenso ou que estamos com alguma pressão sobre nós, às vezes a palavra nos falta.
Então é muito comum para a criança ou para o adulto que está num processo, né, onde a organização do pensamento é um pouco mais complexa, que haja gagueira. Um segundo aspecto, primeiro foi o vocabulário, o segundo que é considerado é motricidade. O que é motricidade? É tudo aquilo que eu preciso utilizar para que essa fala seja produzida. Então a gente tem lábio, língua, palato, que é o meu céu da boca, tudo isso precisa estar harmonicamente funcionando. E é um processo complexo. Pode parecer que não, mas o processo da fala ele é complexo, ele é um processo fino. E muitas vezes isso não está tão 100% em algumas pessoas, o que contribui para que haja uma gagueira. O terceiro aspecto é a tensão. Então, uma pessoa que está passando por um período na vida dela, que está com uma maior tensão, alguma preocupação muito grande, de certa maneira isso vai afetar a organização do pensamento dela. E isso pode levar a uma gagueira. Então, os teóricos acreditam que existam esses 3 gatilhos para o aparecimento da gagueira. Muitos teóricos também corroboram com a teoria psicobiológica de Engels, que também é usada para o tratamento de epilepsia, de transtornos alimentares, que fala que existem basicamente 3 gatilhos também para gagueira. O primeiro deles são os fatores predisponentes, que são aqueles que são de origem genética. Como eu falei, existe um consenso entre os neurologistas, psicólogos e fonoaudiólogos que não existe 100% de uma definição e um entendimento dos motivos da origem dessa gagueira. Então, muitas vezes entende-se que é de origem biológica mesmo, de origem genética, que são esses fatores predisponentes. Existem os fatores precipitantes, que são aqueles que estão de acordo com o ambiente. Então, o ambiente que o gago está, às vezes uma questão familiar, às vezes imitação de alguém que gagueje dentro da própria família, um trauma muito forte, ou às vezes uma pessoa que passa por um processo de, por exemplo, um divórcio do pai e da mãe, ou um susto muito grande, ou algum fator traumático, seja ele qual for, pode estar associado também à gagueira. De todas essas teorias, é importante destacar que existe um consenso entre todos esses profissionais e teóricos que em 98 a 99% dos casos, a gagueira passa pela pessoa e vai embora. Então, seja por um fator traumático, seja a questão da criança mesmo, que está na fase de organização do pensamento, normalmente adquire-se uma gagueira e ela passa pela pessoa e vai embora naturalmente. De 1 a 2% dos casos, essa gagueira vai ficando prolongadamente com a pessoa e são essas pessoas que vão precisar de um tratamento, seja ele fonoaudiológico ou psicológico, enfim. O que a gente pode fazer para contribuir para que nós não entremos neste 1 a 2%? É tentar lidar com a gagueira da maneira mais natural possível, como interlocutores, né? Se existe um gago na família, ou um paciente que é gago, ou eu sou cuidadora de uma pessoa gaga, de uma criança gaga, primeira coisa, agir com naturalidade, não fixar nessa gagueira. Existem várias maneiras de fixar nessa gagueira, seja corrigindo uma criança, ou às vezes conversando com o gago, você ficar fazendo aqueles, né, movimentos, assim, tá, termina a frase rápido, por favor, que eu tô ficando com agonia, e interromper a pessoa, terminar a frase por uma pessoa, ou às vezes mostrar que você está impaciente, que aquilo ali não está legal. Então, todas essas formas são extremamente danosas para um gago, para que ele fixe no problema, né? Você está mostrando para ele que ele tem um problema. E aí ele vai se fixar nisso e essa gagueira vai acompanhá-lo. Então, muito cuidado nessa maneira de lidar com os gagos. Então, além de ter paciência, de não interromper as frases dele, é muito importante também demonstrar interesse por aquilo que está sendo falado. Então, ao invés de você mostrar uma tensão do seu corpo, né, tipo, termina de falar, você vai substituir isso por alguns acenos de cabeça. Ele fala alguma coisa, sei. Não fazer isso o tempo todo também, senão fica muito artificial. Mas demonstrar interesse, realmente estar naquela interação com ele, estar junto com ele no momento da fala. Manter naturalidade sempre. É muito importante também que você tenha uma fala mais lenta e natural. Não é para você falar assim com o gago, né? Não é falar devagar demais.
mas tentar falar de uma forma mais pausada para que ele organize o pensamento enquanto você está falando da próxima coisa que ele vai te falar, né? Essa organização do pensamento é fundamental. E também você conversar com ele sem criticá-lo. É muito importante essa não crítica. E estar alinhado com todo mundo da família e do meio dele para fazer a mesma coisa. Não adianta você, enquanto amigo, fazer isso, mas às vezes a esposa, o marido fazer diferente, a mãe, o pai. No caso de crianças, você é cuidadora da criança, por exemplo, ou mãe da criança. E você tem todo esse entendimento de como você precisa lidar com o gago, mas o pai, a avó, a madrinha, a vizinha, todo mundo faz diferente, né? Todo mundo é impaciente, todo mundo interrompe, então não adianta. É realmente conversar com a família toda para que todo mundo esteja alinhado. Mas, Maria Elisa, eu não entendo por que que o gago canta, por que que o gago recita uma poesia, por que que às vezes ele é orador da turma na faculdade, sendo que ele é gago, e ele não gagueja nesses momentos. Então é importante entender que existe uma diferença entre a fala onde existe a necessidade da organização do pensamento e a fala que é memorizada, que é decorada. Se eu sou gaga, eu vou na casa, eu sou apaixonado por um cara, eu vou na casa dele com violão e eu vou chegar na janela dele e falar: Antônio, desça aqui, eu te amo, eu tenho uma canção pra você, lá, 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 lá. Na hora que o Antônio chega, aí eu vou falar: Antônio, eu tava desesperada porque eu achei que você nunca ia querer ficar comigo. Então, como assim? Se você acabou de cantar uma serenata pra ele, aquilo foi decorada, não existe uma organização do pensamento. Mas na hora que chega toda a minha emoção para poder conversar com ele, muda de figura. E são outras áreas do cérebro que estão sendo estimuladas. Existe como você organizar o seu pensamento 100% das vezes na vida? Não, é impossível, né? O nosso pensamento, ele acontece enquanto a gente está falando. Mas existem estratégias, técnicas que podem melhorar a sua estruturação do pensamento. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Espero muito poder ajudá-los nesse aspecto. Lembrando que é muito importante que vocês procurem um profissional, procurem um fonoaudiólogo para serem avaliados. Aí a pessoa fala: não, eu vou buscar na internet mesmo, vou procurar saber sobre gagueira na internet, tem esse canal que chama Misses Dicas, que é ótimo, que dá um tanto de dica. Peraí, não faça isso. Aqui você tem algo a mais, mas quem vai te avaliar com precisão e saber exatamente o que é o melhor para o seu caso vai ser um fonoaudiólogo, sempre. Porque, como eu falei, existe a gagueira, existe a taquilalia, que é uma fala mais rápida, muitas vezes é aquela sensação que a pessoa tem: eu atropelo as palavras, e o que compromete o entendimento, né, do interlocutor. Existe a taquifemia, que também é uma outra nuance, está sempre associado a uma quantidade muito grande de hesitações, às vezes existe uma confusão no pensamento, trocas de letras também na escrita. Existe também a gagueira, que está associada a outros distúrbios já pré-existentes, como a síndrome de Down, às vezes como o autismo. Muitas crianças, principalmente também, e alguns adultos com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então não deixem de ser avaliados por isso. Tá, mas existem então... eu vou passar por essa avaliação, mas existem alguns exercícios que eu possa fazer na minha casa que não vão comprometer, que para todos esses casos eu possa fazer, que vão me ajudar na questão da organização do pensamento? Sim, e é sobre eles que eu vou falar hoje, ok? A gente não vai falar sobre um tratamento para gagueira, porque isso quem vai fazer é o seu fonoaudiólogo ou seu psicólogo ou essa equipe multidisciplinar juntas. Nós vamos fazer aqui alguns exercícios que indiretamente ajudam no tratamento da gagueira, ok? Antes de começarmos qualquer exercício especificamente para fluência, nós vamos relaxar o nosso corpo. Eu vou colocar aqui embaixo no canal um link para que vocês possam ver um vídeo que eu fiz sobre relaxamento corporal para o aquecimento vocal. Vocês podem usar para esse vídeo também, não tem problema nenhum. Então, relaxamos o nosso corpo já com os exercícios que vocês acabaram de ver nesse link. E agora nós vamos passar para o relaxamento da mente. Como que a gente relaxa a mente? Tem várias maneiras.
Você pode colocar uma música que você gosta, cantar essa música, ou apenas fazer um relaxamento padrão budista de meditação. Você pode pensar numa coisa gostosa na sua vida e sentir o sentimento deste momento que foi gostoso na sua vida. São diferentes formas de meditar. Eu gosto muito de uma meditação ativa que é na frente do espelho. Então você vai em frente ao espelho, você vai conversar consigo mesmo, né? E a primeira coisa que você vai falar, olhando para si, é: eu domino a gagueira não me domina, eu domino a gagueira. E aí você vai fechar os olhos e deixar esse mantra dentro de você. Você vai sentir esse mantra ao longo do seu corpo todo. Eu domino a gagueira. Eu domino a gagueira. Sente essa frase ressoando no seu rosto. Sente essa frase passeando pelos seus braços. Eu domino a gagueira. Eu domino a gagueira. Passeando pelo seu tórax, né, seu tronco, pelas suas costas, seus ombros, suas pernas. Sinta essa frase. Nossa, mas que coisa boba. Não, não é bobo. Garanto para vocês que não é bobo. A mente da gente é muito poderosa e a mente da gente ouve muito o que nós dizemos para ela, ok? Então façam esse relaxamento da mente para que a gente possa ativamente começar de maneira mais efetiva um trabalho agora com a nossa fluência. Eu gosto muito de trabalhar também coisas simples do dia a dia, falar do seu dia a dia. Eu vou usar aqui alguns papeizinhos e vou colocar na descrição do vídeo aqui também algumas ideias, tá? Para vocês poderem utilizar. Quem tiver sem criatividade, vou dar ideias aqui embaixo. Então você vai sortear um papel e vai falar sobre esse tema por 1 minuto. Por exemplo, peguei aqui, ó, lugares onde eu gostaria de morar. Na frente do espelho, sempre. Você vai falar por 1 minuto, coloca o cronômetro e fala por 1 minuto. Ah, eu gostaria de morar na praia, porque a praia me deixa feliz, eu gosto do ar marinho, eu gosto das pessoas da praia que são mais relaxadas, eu gosto de ver o pôr do sol e o nascer do sol, eu gostaria muito de acordar de manhã e fazer uma corrida na praia. Vai descrevendo aquilo que te faria feliz. Depois apitou o cronômetro, beleza, mais 1 minuto, pega outro papelzinho. Seu dia, fale sobre o seu dia. O meu dia hoje foi muito cansativo. O meu dia hoje começou às 8 horas da manhã, quando eu acordei, tomei um café muito rápido. Ah, mas e se eu gaguejar o tempo todo? Faça suas pausas, respira, faça novamente uma meditaçãozinha e comece de novo. É muito difícil alguém que gagueje o tempo todo, durante todo o processo desse exercício, porque usualmente a gagueira ela acontece mais frequentemente em frente a uma outra pessoa, onde existe um componente emocional da interação. Então você fazer isso consigo mesmo em frente ao espelho é uma maneira muito eficiente de você lidar com a organização do pensamento só com você. Você não tem que ter vergonha de ninguém, tá? Só você com você mesmo. Então vai pegando mais um tema. A pessoa mais legal que você já conheceu na vida. A pessoa mais legal que eu já conheci na vida foi o senhor José. Ele era muito legal porque ele tinha uma fazenda e ele conhecia tudo sobre os animais. Vai descrevendo. Então é isso que você vai fazer. Esse aqui não tem nada. Então é isso que você vai fazer, tá? Peguem as ideias, as minhas ideias, criem novas ideias para que vocês se encham de possibilidades para treinar a fluência da sua fala. Um próximo exercício que vocês vão fazer, eu vou ficando cada vez mais complexa até chegar em algo que realmente demande mais da organização do pensamento, ok? Então depois de terem feito esses papeizinhos, vocês vão pegar um livro e vocês vão prestar muita atenção na sua respiração. A respiração, idealmente, ela não acontece aqui em cima. Tem muita gente que respira. A respiração ela não é aqui, né? A respiração ela deve ser... Você pode colocar, por exemplo, deitar no chão, colocar um livro em cima da sua barriga e observar esse livro. Subindo e descendo, subindo e descendo. Preferencialmente deitado para que você veja mesmo esse livro fazendo isso. Uma vez treinado que você vai fazer essa respiração abdominal, você vai pegar um livro e vai ler esse livro, fazendo uma pausa entre cada frase. Então, vamos fazer na prática? Pode ser qualquer livro,
Aqui eu tenho um livro de pintura, pode ser um gibi, qualquer coisa que você goste. Então, vamos prestar atenção na respiração. Esta é, provavelmente, a primeira das 5 versões de Botticelli sobre este assunto. Também é a maior em largura, pintada em um painel retangular. As dimensões, sem dúvida, foram ditadas pelo espaço que deveria preencher. Botticelli dividiu a sua pintura em 3 seções. Você vai fazer isso. Entre cada frase, você vai fazer uma pausa, vai respirar e vai começar novamente. Ah, eu gaguejei, eu tive um bloqueio no início de cada uma das frases. Não tem problema, espera, faz a pausa novamente, respira e solta. Faça esse exercício por mais ou menos 5 a 10 minutos, essa leitura. No próximo exercício, nós vamos trabalhar, sair um pouco do interno. Primeiro a gente falou de nós, o que nós gostamos, alguma coisa que aconteceu conosco, que é um exercício muito bom porque trabalha muito a organização do pensamento, porque diz respeito a emoções, né? Falar de nós, falar de nossas emoções. Mas agora nós vamos para o externo, porque nós vamos lidar agora com algo que muitas vezes traz um fator de tensão para a pessoa, que é falar do desconhecido. Falar de algum tema que você não tem tanto domínio. Então você vai colocar nesse papel temas mais complexos para você, como você pode falar, por exemplo, da situação econômica do país no momento. Ah, não, é muito difícil, eu não sei falar sobre isso. Então fale uma outra coisa, coloca no papel, fale um pouco sobre a Itália. Fale um pouco sobre comida peruana. E aí você vai discursar sobre aquilo. Eu não conheço quase nada sobre a comida peruana. Não tem problema. Então, eu estou dando essa ideia porque esses tópicos vão estar aqui no canal. Se você não tiver muito noção, tudo bem, descarta o papelzinho ou você pode falar. Eu não conheço muito sobre comida peruana. A única vez que eu me lembro de ter comido uma comida peruana foi com minha cunhada, mas eu não tenho tanta certeza se era mesmo comida peruana, acho que era mexicana. Beleza, você está falando. Você não está necessariamente falando sobre comida peruana, mas você está falando a respeito do tópico. Então, tudo é válido, tá bom? Então é isso, vocês vão ver aqui abaixo também, na descrição do canal, muitas e muitas ideias para que vocês possam explorar bastante esses temas da fluência da fala. Não se sintam constrangidos com o erro. O erro é normal. Procurem ter uma fala o mais fluida possível, no sentido de ter uma velocidade boa, não falarem devagar demais, nem falarem muito rápido, porque quanto maior a velocidade, usualmente maior a quantidade de erros. Então falem numa velocidade que seja confortável para vocês e lembre-se que se você estiver muito tenso, sentir essa tensão no momento de falar, né, de fazer esses exercícios que eu estou propondo, tem uma coisa que funciona para muitas pessoas, que é você mudar o foco dessa tensão, dessa dor, digamos assim. Muitas pessoas pegam e apertam a mão com a unha. Muitos fonoaudiólogos ensinam pessoas a fazer isso. Aperta com a unha, porque aí seu cérebro vai tirar o foco da tensão da sua fala e vai trazer para sua mão, por exemplo. Então faça esse exercício. Se está sendo muito sacrificoso para você, existe a palavra sacrificoso, produção? Se está sendo de grande sacrifício para você fazer esse exercício, faça isso, mantenha a mão aqui com a unha, né, a mão fechada, e aí você aperta. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, sem problemas. A gente pode conversar aqui embaixo e eu dou outras dicas para vocês. Lembrem-se, tem vários gagos famosos. Silvio Santos, o Murilo Benício, o Bruce Willis, a Julia Roberts, o Tiger Woods, muita gente, o Churchill, muita gente que é gago e consegue passar por cima da gagueira e se destacar enormemente em sua profissão. Então não deixe a gagueira ser um empecilho para você. Boa sorte nos exercícios. Tchau, tchau!